libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo, meu socorro, vem de ti. Amém. Exaltado o nome do Senhor. Paz do Senhor, queridos. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Eu estive aqui já faz um bom tempo, quando a igreja ainda estava em reforma, né? E hoje, graças a Deus, o Senhor nos deu essa graça, essa oportunidade de estarmos juntos novamente na presença do Senhor. Estou muito feliz por estar com vocês hoje. E nós vamos falar da palavra do Senhor, porque, na verdade, é para isso que nós estamos aqui. Porque, com certeza, todos vieram aqui, não para passar um momento de descontração, mas também para que o Senhor Deus venha falar conosco e nos trazer ensinamento. Porque Jesus, ele é participante, irmãos, de momentos na nossa vida em que nós temos os nossos momentos de alegria, mas também o principal é quando ele traz alegria pela sua palavra. Quando ele traz ensinamento e traz alimento para nós da sua palavra. E nós vamos pedir isso ao Senhor agora. Vamos pedir ao Pai Eterno que fale conosco, que o Espírito Santo de Deus use a minha vida e que nós possamos passar momentos de grande alegria na presença do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus, irmãos, em nome de Jesus? Pai bondoso, Pai querido, Pai justo e maravilhoso. O Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Pai, o que cada um de nós está sentindo neste momento. E é por isso, Pai, que nós estamos na Tua presença, em nome de Jesus. E através do Espírito Santo de Deus, nós contamos com a Tua ajuda, para que esta palavra, Senhor nosso Deus, venha falar com essas irmãs, com os nossos irmãos aqui presentes. Pai eterno, nós sabemos, ó Deus, que a Tua alegria, a Tua satisfação, Senhor, é quando o Teu povo se reúne para Te ouvir. E é por isso que nós precisamos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Ó Senhor amado, nós te agradecemos pelo Teu grande amor com que o Senhor tem demonstrado por todos nós, nos concedendo a vida para estarmos aqui hoje. Porque todas nós, ó Deus, abrimos os nossos olhos hoje pela manhã, todos nós, porque o Senhor nos concedeu essa graça. E se estamos aqui, Senhor, é também porque o Senhor tem nos sustentado. Por isso nós te agradecemos por tudo e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para esta palavra, para que o Teu nome unicamente seja glorificado e exaltado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o verso 42, em nome de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos assim ler a palavra do Senhor que nos diz: Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só?
dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Podem se assentar, meus irmãos queridos? Então, nós estamos aqui hoje nesse momento de celebração, nesse momento de gratidão a Deus pela vida, né? Estamos fazendo um pouco diferente, na verdade, da forma como foi criado esse dia, né? O Dia das Mulheres. Nós estamos aqui, na verdade, para celebrar e para agradecer a Jesus por Ele ter amado as mulheres como Ele amou. Quando as mulheres elas eram discriminadas, rejeitadas, sofridas, abandonadas, mas Jesus ele teve íntima compaixão das mulheres, ele ouvia a oração das mulheres, ele se assentava para falar com as mulheres, coisa que naquela época era até mesmo algo que trazia indignação para as outras pessoas, a forma como Jesus tratava as mulheres. Mas é bom pensar, irmãos, porque mulher é um caso sério, né? Aliás, todo o sofrimento que a gente passa na vida é por causa de uma mulher, né, irmãos? Todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, os homens trabalhando, suando, penando, tudo foi por culpa de uma mulher. Mas, passado tudo isso, né, nós tivemos a graça, e por dizer também que depois do pecado, das gerações que foram vindo, as mulheres também iam cada dia mais sofrendo, né, sofrendo até mesmo, sendo tratada de uma maneira meio desprezível, né, não eram muito consideradas. Mas nós vemos grandes mulheres do Senhor na Bíblia que são registradas, que foram mulheres de Deus, e foram mulheres que alcançaram grande graça e misericórdia do Senhor, e foram usadas como instrumentos nas mãos de Deus para realizar obras gloriosas. Nós agradecemos a Deus por isso. E Deus também tem amado a todas nós de uma forma tão gloriosa, que Jesus veio a este mundo justamente para fazer o contrário, para nos tratar não segundo os nossos pecados, mas para nos tratar com amor, para nos tratar com carinho, para nos tratar com atenção e para dar a todas nós aquilo que nós mais necessitamos. Na verdade, eu poderia estar aqui falando para as mulheres, mas nós temos irmãos aqui também conosco e o que acontece? Os nossos irmãos, diante do Senhor também, recebem do Senhor também o seu carinho, a sua atenção, desde que em todos nós haja um sentimento e um desejo muito grande de estar próximo de Jesus, de estar à procura de Jesus. Nesse texto que eu acabei de ler, estavam aqui, esse texto narra a história dessas duas irmãs, mas na verdade, aqui também, nesse mesmo texto, estavam os discípulos acompanhando Jesus. A história aqui, ela está resumida na atitude das duas irmãs. Mas os discípulos estavam reunidos com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, estavam seguindo Jesus da mesma forma. E nesse momento em que as mulheres eram abençoadas por Deus, através de Jesus Cristo, pela sua palavra, mas os homens também estavam ali se alimentando da palavra do Senhor e recebendo os provimentos espirituais pelos quais são tão necessários na vida de cada um. Os discípulos também não perderam tempo, eles estavam acompanhando Jesus, e para ouvi-lo, com certeza. Irmãos, indo eles a caminho, eles foram para uma aldeia, e os discípulos acompanhando Jesus, e naquela aldeia tinha uma família que Jesus tinha uma certa afinidade com essa família. Tinha um certo carinho por essa família. E com certeza ele já havia sido convidado com antecedência para poder passar aqueles momentos ali, para se alimentar fisicamente, porque também Jesus, com certeza, já deveria ter acordado muito cedo com os seus discípulos, andado muito. E naquele momento em que ele precisaria também ser servido com um alimento físico, pelo qual ia fortalecê-los também fisicamente. E naquele momento, era um momento prazeroso, irmãos.
de receber alguém em casa tão ilustre, receber alguém em casa tão maravilhoso, tão poderoso, né? E era uma coisa maravilhosa, irmãos. A gente não dá para imaginar a alegria, a ansiedade, a preocupação dessas duas mulheres também, que eu tenho certeza que as duas estavam ansiosas por este momento, quando Jesus entrou na casa delas. Foi um momento glorioso. E o que eu queria falar hoje nesse assunto, irmãos, como está sendo falado o Dia das Mulheres, mas eu vou falar o dia a dia das mulheres. É sobre esse assunto que eu vou falar, o dia a dia das mulheres. E aqui nós temos uma narrativa, irmãos, de uma mulher que realmente é aquela mulher que é o retrato de todas nós, não é? É o retrato de todas nós quando pensamos que temos uma casa, temos uma família e temos obrigações. Hoje em dia está um negócio muito engraçado, que as mulheres parece que não... Algumas mulheres, né, irmãos? Graças a Deus, são exceções, né? Mas algumas mulheres, no nosso tempo, eu, por exemplo, desde muito menina, minha mãe já me colocava um banquinho, eu subia na pia para lavar louça. Era mais perigoso eu cair do banco do que lavar a louça. E minha mãe me colocava ali, eu muito pequena, que sou pequena até hoje, você imagina quando eu era, né? Como eu era. Então, eu ali naquele banquinho, tremendo o banquinho para lá e para cá, estava eu ali lavando louça. Minha mãe não dava moleza mesmo. O negócio era feio, né? E eu fui criada assim. E comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 13 anos de idade, eu já estava pegando o trem da Central do Brasil, em São Miguel Paulista, e indo trabalhar no Belém. Isso com 13 anos de idade, irmãos. Enfrentando aqueles trem barrotados. Não sei se alguém já viu aquilo lá naquele tempo. Não sei nem se tem alguém desse tempo aqui. Tem irmã lá, ó. É coisa feia, a irmã sabe como é que era o negócio. Então, a gente trabalhava muito na vida, irmãos. Sempre trabalhei muito, né? E dessa época para cá, a gente sabe que tem muitas pessoas que já viveram, né? Esse tempo de muito trabalho, de muita luta. Porque os pais da gente não davam moleza para a gente, não. Mas hoje em dia o negócio está tão esquisito, irmãos, que... Está sendo até preocupante para um homem arrumar uma mulher para casar hoje em dia, viu? Porque quando ele vai procurar mulher para casar, irmãos, tem horas que ele toma um susto. Isto é, quando ele não é enganado, né? Porque nós sabemos de casos eu sei de casos, irmão, que até é um genro meu, ele estava namorando com uma moça, se interessou pela moça, e quando ele foi conversar com os pais dela, a mãe dela já avisou de pronto para ele, ó, não faz nada, viu? Não lava um copo. Se você quiser casar, você vai casar, mas você sabe que você vai lavar louça, você vai cozinhar, você vai lavar roupa, você vai passar roupa, você vai fazer tudo. Né? Ela não vai fazer nada, não. E ela disse, eu não faço mesmo. Né? Aí eu soube também de um caso de um casal, que inclusive tem trabalhado para ajudar, né, essas pessoas, que a moça casou tudo bonitinho, moça bonita, irmãos, moça bonita, qualquer homem olharia para ela e se encantaria por ela, sabe? E se casou. Mas ela não disse isso para ele, não. Era bom que ela tivesse avisado, né? Ela não falou nada, casou quietinha. Aí quando casou, chegou na primeira semana, o marido falou assim, eu quero uma roupa para trabalhar. Se vira. Não vou lavar roupa, não. Ah, mãe, como assim? Não. E negócio de lavar roupa não é comigo, não. Não lavou roupa, não fazia comida, o coitado comia bolacha todo dia quando chegava do serviço. Ia para o pote de bolacha ou comia uma banana, não tinha o que fazer, ela não fazia nada. O resultado disso qual foi, irmãos? Casamento desfeito. Aí ela chora para lá, ele chora para cá, e fica aquela choradeira, e a coisa não deu certo. Então, Deus, ele deu desígnios, ele deu ensinamento na sua palavra, para que nós seguíssemos, irmãos. Mulher não é para ser escrava, mas mulher tem obrigações na Bíblia, que também foram instituídas por Deus. Não é? O homem sairia para o trabalho para granjear o pão para os filhos, e a mulher teria que cuidar da sua casa, dos seus filhos, das suas obrigações. Apesar que hoje a coisa mudou. Hoje muitos homens estão em casa e as mulheres trabalham fora. Mas é talvez por causa dessa revoluçãozinha que teve lá naqueles anos lá e tal, que fizeram isso daí. Que os homens têm que trabalhar e a mulher ficar em casa. Não, por contrário. As mulheres trabalharem
e os homens ficaram em casa. Ainda mais se a mulher ganhar mais, né, irmãos? Então, trouxe todo isso, com certeza, irmãos, trouxe muitos problemas e conflitos familiares que foram terríveis. Mas o dia a dia da mulher realmente é um dia a dia muito difícil. Daquelas que porventura, vive aquilo que é o correto, aquilo que é o normal. Então, era o normal na vida de Marta cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Ela deveria ser bem enjoada, viu? Ela deveria ser bem enjoada. Porque ela se preocupou muito. Mas também você pode imaginar, ela saber que Jesus viria para a casa dela e ainda por cima ainda traria uma comitiva junto. Não viria sozinho, viria com aqueles discípulos todos, e sabe lá ainda quem acompanhava os discípulos, porque tem sempre aqueles que não acompanham, né? Imagina Marta para cozinhar para essa gente toda, irmãos. Imagine ela, e com certeza preocupada, e já deveria ter se preocupado muito antes. Imagina o quanto essa mulher não se preocupou para preparar essa comida toda para sustentar aqueles homens. Irmãos, eu tenho isso até como experiência comigo. Eu gosto muito da minha casa cheia, sempre gostei. Eu sempre gostei da minha casa cheia. O pastor Nelson me conhece, ele morou um tempo perto de mim. Ele sabe como que era. Minha casa era assim de gente. Sempre final de semana, aparecia gente. E aparecia gente que eu falava, meu Deus do céu, mas a minha casa era simples, eu tinha uma casa muito humilde, quase não cabia nem nós lá dentro. Mas o povo vinha de longe, vinha lá de São Paulo, enchia aqueles carros, de repente parava aqueles carros na porta, aquele povo todo entrava dentro de casa. E era um negócio terrível, era um negócio incrível, irmãos. A gente não dormia, eu só pensava mas aí acontecia o contrário, né? Que depois nós vamos entrar nesse assunto aí. Ao invés de eu me preocupar com a comida, eu deixava eles fazer a comida para mim, e eu ficava só por ali, né? Recebendo e me alegrando com eles. Mas, na verdade, quem cuidava de tudo não era eu, era eles mesmo que cuidavam, porque eu sou um desastre, irmãos. Se quer me ver atrapalhada, é me encher minha casa de gente e mandar eu fazer as coisas. E eu fico totalmente perdido, eu fico rodando que nem uma barata tonta, assim, não acho lugar nunca, sabe? Então, eu amo minha casa cheia de gente. Eu amo minha casa cheia de pessoas, principalmente dos servos de Deus, das pessoas que servem a Deus, das pessoas que vêm trazer esse convívio glorioso que é a presença de Deus, quando se fala de Deus, quando se canta louvores, quando se ora. Isso é maravilhoso, irmãos. Um convívio desse é maravilhoso, né? Não tem nada que dê mais satisfação do que encher a casa de gente que adora a Deus, do que encher a casa de gente que glorifica a Deus. É duro quando as pessoas chamam as pessoas para sua casa para comer o churrasco e beber a cerveja, e depois se embriagar e brigar no final, e todo mundo ficar triste, e gente que sai chorando, e gente que sai se dando... Não é? Aí é triste demais, irmãos. As festas do mundo é assim. Mas na casa dos crentes é uma alegria quando o povo se reúne. É louvor. É cântico antigo, começa a cantar aqueles cânticos antigos, relembrar o passado. E quantas bênçãos, e quantas maravilhas que Deus faz. É coisa linda isso, irmãos. Isso é glorioso demais. É por isso que nós sabemos que deveria ter sido uma satisfação muito grande para essa família receber Cristo e a sua comitiva na sua casa. Mas o mais importante, irmãos, é que aqui tem dois fatos importantes. A pessoa que estava responsável por projetar todo aquele momento de aconchego, aquele momento de carinho para Jesus, se preocupou muito e estava sofrendo. Para ela receber Jesus em casa, tinha acabado de se tornando um transtorno para a vida dela, um sofrimento. Aqueles homens, imagina aqueles homens tudo famintos esperando a comida, irmãos, e a comida que não sai. Já viu aquela hora que você põe a panela de pressão e parece que a panela de pressão não cozinha nunca? E a pessoa esperando com fome, e a hora passando e a comida não sai? Isso é um desespero, irmãos. Quem é dono de casa sabe disso. Imagine Marta nessa situação. Ainda mais sendo quem era que estava na casa dela. Pessoas tão ilustres, né, irmãos? Mas o mais importante, irmãos, é que quando ela se viu nessa angústia toda, quando ela se viu preocupada, tinha alguém dentro da sua própria casa. Que com certeza, ela não era omissa, como a gente vê que muitas pessoas, às vezes, irmãos, a pessoa está trabalhando, né? Até que seja uma visita.
A pessoa está trabalhando lá, se matando de trabalhar, e o outro fica só olhando e não faz nada, né? Não oferece uma ajuda, não diz, eu posso te ajudar, posso fazer alguma coisa. Tem gente que é assim, né? E dentro de casa também tem aqueles também que trabalham muito, e tem aqueles também que não gostam de muita coisa, né? Isso dá muito problema. E na verdade aqui não se trata disso. Eu não creio que Maria era uma pessoa assim, que não dava importância para aquele momento, achando que Jesus não merecia ser recebido com esse carinho, com essa atenção, para ser servido também fisicamente. Pelo contrário, eu acho que ela desejava muito estar ali. Estar ali também preparando para ele. Mas, irmãos, é aí que nós começamos a entender o conteúdo dessa palavra. Nós começamos a entender, irmãos, que essa preocupação de Marta, essa ansiedade de Marta, essa angústia de Marta, esse desespero de Marta em querer servir a Jesus e os seus discípulos, não era mais importante do que a presença de Jesus na casa dela. Não é? Não era mais importante. Então, irmãos, a gente vê que essa preocupação dela causou até um certo constrangimento, porque ela chegou para o próprio Jesus e disse para o Senhor, Senhor, você não te importa que minha irmã venha me ajudar, não? Manda que ela venha me ajudar, porque está difícil para mim aqui, né? Manda que ela venha aqui. E Jesus disse, Marta, Marta, por que você está tão ansiosa e preocupada com muitas coisas? Eu fico pensando, irmãos, não é assim mesmo que a gente vive às vezes, preocupada com tanta coisa? Sabe? Preocupada com tanta coisa, irmãos. E aqui a gente fica assim às vezes pensando, mas meu Deus, mas isso é necessário? Isso é importante? Por que eu estou tão preocupada? E nós nos preocupamos principalmente, irmãos, com a opinião dos outros. Nós nos preocupamos com aquilo que os outros vão pensar de nós. Não é? Então, ela queria que ela tivesse essa atenção, achando que aquilo que ela estava fazendo era mais importante que ela poderia oferecer para Cristo naquele momento. Os serviços, os trabalhos oferecidos para Cristo, irmãos, são muito importantes na vida de todos nós. Aquilo que nós fazemos para servir a Cristo é muito importante e é também visto por Ele. Porventura, Jesus haveria de ignorar que essa mulher também estava lá suando, e com certeza era num fogão a lenha, não era num fogão a gás, não era esse negócio hoje facinho como a gente tem, não. Era num fogão a lenha, o negócio era difícil lá. Será que Jesus ia ser assim, irmãos, tão indelicado, a ponto de não entender o sofrimento daquela mulher? E não entender que ela estava preocupada com ele também? Com certeza Cristo estava preocupado, sim, estava dando a atenção necessária a ela. Mas o que Jesus, na verdade, queria dizer para ela, por que você está ansiosa e preocupada com muitas coisas? Com certeza Jesus já sabia o histórico dela desde o início. Desde o primeiro momento em que Marta se tornou essa mulher ansiosa e preocupada. Jesus já sabia que o histórico dela talvez seria aquele histórico de algum problema que ela teve lá atrás e que ela não conseguiu resolver, ela se sentia frustrada por isso. E Jesus, sabendo do passado dela, diz, Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Irmãos, e hoje o que mais nós vemos é pessoas preocupadas. Se preocupa com tudo, irmão, com o que precisa e com o que não precisa. Não é? E hoje nós vemos pessoas sofrendo, e tem gente que é tão ansiosa, irmãos, que toma até remédios controlados para evitar a ansiedade, a preocupação. Não é? Sendo que seria tão simples resolver o problema. Mas, na verdade, irmãos, a situação em si cria coisas na nossa vida, momentos na nossa vida, em que nós nos tornamos ansiosos e preocupados. E principalmente, irmãos, com o nosso dever. É verdade ou não é, irmão? Será que, eu não sei se os irmãos pensam como eu, mas você quer ver eu ficar frustrada? É eu procurar fazer alguma coisa para alguém, procurar ajudar alguém, procurar fazer alguma coisa que eu sei fazer, do meu jeito, e de repente a pessoa fala assim, não era bem isso que eu queria, não era assim. Você tem que fazer assim, 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 não é desse jeito, é assim.
Isso deixa a gente, irmão, lá embaixo. Não é verdade? Deixa a gente lá, fala, mas olha, se é uma coisa que me dói, é alguém me chamar de incompetente. E com certeza Marta, ela era essa pessoa, ela não gostava de ser vista como uma pessoa incompetente, porque com certeza ela deveria ter muitas habilidades naquilo que ela fazia. Afinal de contas, ela estava responsável para fazer aquela comidaiada toda, para servir todas aquelas pessoas ao mesmo tempo. E não é fácil não, hein? Não é fácil não. Não sei o que eles comiam na época, né? Sei lá. Mas a gente sabe que se fosse para fazer só o arroz e o feijão já seria difícil. Imagina naquela época que nem tinha isso para eles comerem. Eles comiam, acho que, coisas bem piores, né? Bem mais difícil de fazer. Mas o que nós entendemos, irmãos, é que Marta estava ansiosa. E Jesus somente disse para ela assim, Marta, por que você está preocupada? Por que você está ansiosa? Talvez o Senhor esteja falando com vocês hoje. Por que você vive tão ansiosa? Por que você vive tão insatisfeita? Porque tudo que você faz não está bom. Porque tudo que os outros fazem para você não está bom. Por que você é descontente? Por que você começa o dia e termina e não tem motivos para agradecer a Deus por aquilo que Ele te fez, por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele te abençoou durante o dia? Então, o teu dia a dia, na presença de Deus, irmãos, ele é visto de uma maneira muito cuidadosa. O dia a dia de todos nós é observado por Deus em todo o tempo. Ele cuida de nós com todo carinho, com toda atenção. Aliás, é Ele quem manda os anjos para nos livrar de coisas até que nós nem sabemos que vai acontecer conosco. Quando nós menos esperamos, Senhor, que livramento, meu Deus, como é essa eu escapei. Quem dirige, por exemplo, sabe disso, né? Tem horas que a gente passa cada apuro, cada aperto, e fala, Senhor, de onde veio isso? E de repente parece que o anjo do Senhor já passou, já tirou da nossa frente, assim, questão de um relâmpago, e a gente fala, Senhor, olha do que eu me livrei. Glória a Deus, né, irmãos? Deus cuida do nosso dia a dia. Deus se importa tanto com o nosso dia a dia que Ele nos provê o trabalho, o alimento, para que nós nos alimentemos. Aleluia. Deus se preocupa tanto, irmãos, com a comida que nós precisamos comer, que Ele é quem produz a semente para que nós semeemos e para que nós colhamos e para que nós possamos nos alimentar. Ele se preocupa tanto conosco, irmãos. Se preocupa tanto com o nosso trabalho, com as nossas necessidades, que é Ele exatamente que nos dá saúde, que nos dá força para trabalharmos e conquistarmos aquilo que nós necessitamos fisicamente. Então Deus cuida de nós no nosso dia a dia. Aleluia, não é verdade, irmãos? Por isso que Ele diz, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que vocês vão comer, vão beber, porque eu tenho para vocês o melhor. Mas Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia, então isso é maravilhoso, irmãos. Deus se preocupa também com o nosso comer e o nosso beber. Se preocupa, irmãos, de verdade. Não é? Então quando você pensar em se preocupar com alguma coisa, primeiro seja grato por aquilo que Deus faz para você, no dia a dia, todos os dias quando você acorda, quando você levanta, aliás, isso já é graça, isso já é bênção, isso é misericórdia de Deus por todos nós. Então, irmãos, essa preocupação até com a comida e com a bebida, é coisa desnecessária para nós. Jesus disse, não se preocupem com isso, não perca paz por isso. Tem gente que está se matando porque não consegue emprego. Porque não consegue emprego. Aí pendura lá numa torre, lá fica chamando lá os bombeiros, lá o bombeiro fica todo desesperado para socorrer, porque o cara quer se jogar lá de cima porque não tem emprego. Mas aquele que serve a Deus, como disse a palavra do Senhor através do salmista Davi, os leões necessitam de fome, mas aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. Aleluia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você se preocupa com a comida de hoje. E na verdade quem é que faz você ter com o que se alimentar hoje? É o Senhor. Se você se preocupar por dia de amanhã, quem é que vai te fazer se alimentar amanhã? É o Senhor. Então por isso que nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, porque é Ele quem supre as nossas necessidades a cada momento da nossa existência.
Glória a Deus por isso. Então, o que Jesus quis demonstrar com tudo isso? Eu sei que nós precisamos comer, Marta. Eu sei, eu também estou com fome. Jesus era humano. Jesus era humano. Imagina aqueles pescadores lá, que aqueles caras deviam comer muito. Hein? Passava o dia inteiro lá na beira do mar, lá pescando. Imagina como esses homens não eram cansados e não eram famintos. Jesus, ele sabia que era necessária a preocupação de Marta, mas ele disse, não é preciso. É isso, meu pai. Aleluia. Eu estou aqui. Eu sou o pão da vida. Eu estou aqui. O que você mais precisa, Marta, está aqui diante de você. É isso que ele quis ensinar a Marta. O que você mais necessita, se você precisa do pão, nós precisamos do pão, precisamos, mas isso que estamos vivendo aqui, esse momento de glória, é o melhor momento que nós estamos vivendo na vida. E foi isso que aconteceu, e Maria foi esperta. Maria, ela sabia que aquele momento era único na vida dela. E Maria não perdeu a oportunidade. E sabe por quê? Porque Maria era uma pessoa muito carente, irmãos. Ela já vinha de uma situação onde ela era considerada uma pessoa até rejeitada pela sociedade. Porque Maria teve uns deslizes na vida lá. Mas quando ela encontrou-se com Jesus, ela disse, é o melhor momento, eu vou aproveitar ao máximo que eu puder. E o que ela fez? Ela se aproximou de Jesus e disse, Jesus na minha casa, e o que eu vou fazer? Vou perder tempo? Não. Jesus estava ali conversando com os discípulos, ensinando, falando, ensinando, aquela coisa mais linda. Imagine a conversa de Jesus. Oh, aleluia, como é bom ouvir a voz do Senhor. Como ele fala direto. Como ele mexe com o nosso íntimo. Como ele revira a nossa vida do avesso. Porque ele nos conhece por dentro. Ele sabe tudo o que nós pedimos, o que nós pensamos, antes mesmo de dizermos uma só palavra. E quando ele olhava para Marta, ele via para Maria, Maria, que bom que você está aqui. Sabe por quê? Porque o que mais Jesus queria naquele momento era alimentar Maria daquele pão glorioso que haveria de gerar na vida dela salvação, e haveria de gerar na vida dela a vida eterna. Isso era o mais importante para Jesus naquele momento. Não era nem a comida que Marta estava lá se preocupando, ele estava se preocupando em alimentar Maria. Olha que coisa linda, irmãos. Porque Maria estava buscando o verdadeiro alimento espiritual. E quando Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou ali, imagine que ela deve ter ficado até constrangida, porque já pensou, ela tomando uma bronca na frente de Jesus, da sua irmã, chamando ela de preguiçosa e de desleixada, e de uma pessoa que não estava percebendo a necessidade de ajuda, e estava ali, acomodada aos pés de Jesus. Ela deve ter ficado até constrangida da bronca que levou, com certeza, na presença do Senhor. E foi por isso que o Senhor Deus falou com Marta. Marta, Marta, não é preciso. Você podia, Marta, ter se preocupado, e antes, talvez, eu penso assim, irmãos, que poderia falar comigo hoje. Por que você não começou a preparar bem antes? Já que você sabia que eu vinha, preparasse antes e deixasse esse momento para que eu estivesse com você. Para que você pudesse se assentar comigo aqui e ouvir a minha palavra. Irmãos, eu digo isso porque todos nós começamos o nosso dia a dia já ocupados, é impressionante. A mulher, quando ela abre o olho, eu digo que é o normal, né? Ela abre o olho, a primeira coisa que ela faz, preocupar, arrumar a cama, vai e tal, e daqui a pouco o filho que tem que ir para a escola, e tem que dar o café do filho, e o marido está esperando o café, e ela sai correndo e já começa a correr. E a hora vai. Esse ponteiro, eu nunca vi coisa girar tão rápido como o dia a dia, irmãos, é uma coisa terrível. E não dá tempo para nada, e a mulher começa o dia e tal, e vai, e não dá tempo de orar, e não dá tempo de fazer nada, e ler a Bíblia pior, e tal, e corre, termina o dia e não terminou. Termina o dia e não terminou o que tinha que fazer.
E tem coisa para amanhã outra vez. E sobra de novo para outro dia, que ainda não conseguiu fazer. Esse é o nosso dia a dia, irmãos. É de todos nós. Não é? Aí, e ainda é duro, né? Quando às vezes a mulher trabalha o dia inteiro, e o marido ainda chega e fala assim: mas o que você fez hoje? Fez nada? Misericórdia, isso dá uma coisa dentro da gente assim, que só Deus para nos segurar, né, irmãos? Porque mulher trabalha que não é brincadeira, não para, não é? Mas às vezes não é visto o trabalho delas. Não é visto como precisa ser visto, né? Então, mas o mais importante é que Cristo vê isso também. Cristo se importa com isso, Ele só não se importa com aquilo que é desnecessário. Quando nós gastamos o tempo com coisas que não aproveitam. E olha que nós estamos gastando tempo com o que não é brincadeira hoje em dia, né, irmãos? Tem um bendito aparelhinho aí que é brincadeira o negócio. Ele já amanhece, parece que ele já amanhece piscando. Para alguém que vai procurar, ele já está lá piscando, avisando: eu estou aqui. Nós pegamos esse bendito aparelho na mão e ali nós estamos. Vamos ver o celular para ver a receita, o celular para ver o Instagram, o celular para ver o WhatsApp, o celular para ver o Face, o celular para ver a blogueira, para ver o que ela vai ensinar para fazer e tal, como se vestir, como se ajeitar e tal, até para ir para a igreja, viu? E aí vai e tal, e preocupa com tudo, né? E o tempo para Deus ficou. E assim a gente passa o dia demais, ocupada demais. Quando não tinha o celular, eram as novelas. Lembra das novelas? O negócio era feio. As mulheres sentavam na frente da televisão, não saía mais por nada. O sofá ficava fundo no lugar, de tanto que as mulheres ficavam vendo novela. Né? Aquilo era um vício tão diabólico, irmão, que aquilo prendia a mulher, que deixava a mulher escrava daquilo, que aquilo ali era uma coisa terrível. Né? Eu até cheguei na casa do meu irmão um dia, e a sogra dela, ela falando para a sogra dela e para nós que estávamos lá, falou assim: eu assisto todas as novelas do dia. Aí a sogra falou assim: nossa, mas você não deve fazer nada em casa, né? Ela ficou muito brava, e ela até chegou a falar uma palavra indelicada para a sogra, né? Então, porque se ocupavam demais, irmãos, e nós muitas vezes não percebemos, mas nós nos ocupamos demais com coisas desnecessárias. E hoje em dia está muito perigoso. Se nós não tomarmos cuidado, nós não temos tempo para orar e ajoelhar diante do Senhor nem um minuto no dia. Por isso que o dia a dia, para nós, como ele é visto por Deus, visto por Cristo, nas nossas necessidades, nós temos que reconhecer que nós precisamos dele no nosso dia a dia. Precisamos demais do Senhor, irmãos. E isso não é só para a mulher, não, é para os homens também. Precisamos muito, muito, muito. As mulheres ocupadas no serviço da igreja. É muito importante, irmãos. É muito importante as mulheres que se ocupam com o serviço da igreja. Mas tem umas, irmãos, que se ocupam mais para fazer as coisinhas mais bonitinhas, essas coisinhas. Olha, eu não sei fazer nada disso. Não me mande fazer essas coisas, que se eu for fazer isso é um desastre. Eu tenho um pouco de dificuldade, irmãos, até para servir a ceia. Me puseram como diaconisa, mas eu falo: gente, eu não sei fazer isso. Eu tenho uma dificuldade tremenda em carregar aquele negócio, tenho medo de tropeçar, tenho medo de derrubar como é que chama? O suco em cima das pessoas. Eu sou uma desastrada. Isso não é a minha área. Mas sabe o que eu gosto mais? Me chama para orar. Me chama para orar. Eu amo orar. Mas às vezes, irmãos, eu estou falando isso comigo, o Senhor está falando comigo hoje, o Senhor está falando com Hilda, diaconisa Hilda. Olha para você um pouquinho. Vê quantas vezes eu preciso que você fale comigo e você está tão ocupada. Estou lá mesmo, irmãos. Eu tenho uma família grande, que mora todo mundo perto, eu tenho muitos netos, fica tudo pertinho, cuida de um, cuida de outro, e leva um para a escola, e vai buscar o outro, e carrega, e vai no mercado, e volta, e dá café para um, e dá um almoço para outro. Esse é meu dia. Aí tem alguém que liga para mim e fala: diaconisa Hilda, a senhora pode orar por mim? Ai, Jesus, justo agora, mas meu Deus, eu tinha isso para fazer, eu tinha aquilo para fazer. E o Senhor me cobrou hoje, irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra. Será que tudo isso é tão importante para você? Eu sei que é, mas o mais importante
é quando você pode parar um tempo para falar comigo. Aleluia. E aí, irmãos, eu posso dizer para vocês que a pessoa liga para mim, eu falo assim, olha, eu arrumei um tempinho agora, estou sentado aqui, me entro dentro do quarto, pego o telefone e começo a orar. Oh, aleluia. Aí Deus começa a falar na minha vida, começa a me ajudar, começa a interceder naquela oração, o Espírito Santo começa a mover a minha vida, eu me encho de alegria do Espírito Santo, eu saio de lá depois, cadê o serviço? Nem estou preocupada mais com o serviço, irmãos. Porque é tão prazeroso, é tão maravilhoso estar aos pés de Cristo. Estar na presença de Cristo é o melhor momento da sua vida. E é verdade, irmãos, quando nós paramos para orar, é a melhor hora da nossa vida. E isso acontece comigo, isso acontece com todos aqueles que já tiveram essas experiências com Deus. Mas o Senhor está nos alertando hoje. Veja realmente o que lhe é interessante. O que é importante para você. O que é importante para você? Ouvir as pessoas te elogiarem pelo bom almoço que você fez? Ouvir as pessoas para dizer, nossa, mas sua casa é limpa, é maravilhosa sua casa. Não tem um cisco. Já viu aquela pessoa, irmãos, que é maníaca de cisco, maníaca com sujeira? Que se brincar, não pode nem entrar ninguém na sua casa. Se entrar, pronto. Tem um cisco, trouxe um cisco. Irmãos, tem gente que fica doente por causa de sujeira, por causa de casa, por causa de filho, por causa de tudo. Fica doente, não acha que só ela sabe fazer as coisas. Isso é muito perigoso. E na igreja também é difícil, irmãos. Na igreja tem mulheres que trabalham muito, mas tem mulheres que oram muito. Então aquela que trabalha muito na sua parte, onde o Senhor Deus te deu como dom, faça isso. Mas não cobre daquela outra que é só que está mais preocupada em oração. Não cobre dela. Não reclama dela. Não fala, que a irmã não ajuda em nada. Eu me mato de fazer as coisas, que a irmã não faz nada. Olha, irmãos, na igreja de americano, acho que muita gente já falou isso de mim, viu? Mas eu gosto de uma coisa. Chama para orar. No dia que tem culto de oração à tarde, vai 3 pessoas, 2 pessoas. Não é? Mas, irmãos, essa é a melhor hora que nós temos para falar com Deus, aleluia. Glória a Deus por isso. E nós estamos concluindo. Eu quero dizer para você que Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Aleluia. Porque só isso nós precisamos, irmãos. É somente disso que nós precisamos, de um momento com Deus. De um momento aos pés de Cristo. É só isso que nós precisamos. As coisas demais não são mais necessárias do que isso. As demais coisas, como Jesus mesmo disse. Então, esse momento aos pés de Cristo traz paz. A mulher que está aos pés de Cristo, sua casa tem paz. Se está faltando paz, alguma coisa está errada. A mulher que está aos pés de Cristo, a sua casa tem controle emocional, tem controle das coisas, desses problemas emocionais que estão atingindo a humanidade hoje. Se na sua casa tem alguém aos pés de Cristo, pode ter certeza de uma coisa: a sua casa terá bênçãos em fartura. Se tem alguém na tua casa aos pés de Cristo, pessoas da sua família vão ser alcançadas e vão ser salvas. Se na sua casa tem pessoas, tem alguém aos pés de Cristo, não se incomode, não perturbe, não queira até mesmo criticar a atitude. Porque pode ter sim, irmãos, quem possa dizer, mas para que tanta oração? Só quer viver orando? Não faz mais nada, só ora? Não é assim, irmãos. Aquele que está aos pés de Cristo tem uma intimidade com Cristo tão grande, que ele não se importa com a opinião dos outros. Aleluia. Marta não estava preocupada com a opinião dos discípulos. Ela não estava preocupada se os discípulos iam passar fome e ter que esperar muito o almoço.
Ela só estava preocupada com uma coisa: oh, que momento maravilhoso é estar aos teus pés, Senhor. Ela aos pés de Cristo, irmãos, ela esqueceu o sofrimento do passado. Porque estava ali quem trazia perdão. Estava ali quem limpava as suas chagas do passado. Quem estava para curar as chagas do passado, que ela havia sido discriminada. Então, nesse momento, ela estava recebendo os cuidados de Cristo, daquele tratamento espiritual também, para que ela pudesse esquecer do seu passado trágico, que ela viveu de abandono e de censura pelas pessoas. Maria também, naquele momento, ela esqueceu o preconceito. Ela esqueceu o preconceito e a rejeição, e a humilhação e as críticas que ela recebia em todo o tempo. Naquele momento, ela estava aos pés de Cristo. Era o melhor lugar do mundo. Tem um hino que diz: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Não sejamos ocupadas demais para sermos mais abençoadas. Vamos deixar um pouquinho. E o Senhor está falando comigo aqui, é comigo também. Primeira coisa que nós devemos nos preocupar no nosso dia a dia é ter um encontro com o Senhor. Pois Ele virá até nós. Ele estará conosco, Ele disse. Sabe o que é o dia a dia? Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Então Ele garante a presença dEle, irmãos. É nós que não podemos ignorá-la, nem rejeitar, nem procurar distrair com outras coisas e deixando Cristo para segundo plano. Por isso o Senhor falou com você, amém. O Senhor falou comigo, amém. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É aos pés do Salvador que você vai encontrar alegria. É aos pés do Salvador que você vai encontrar vida. É aos pés do Salvador que você vai encontrar saúde. É aos pés do Salvador que você vai estar protegida. É aos pés do Salvador que você vai estar recebendo alimento, provimento e salvação. Aleluia. Eu queria saber se tem alguém que pode nos ajudar com um louvor parecido com esse. Parecido com esse tema, com esse assunto que eu preguei. Se tiver algum louvor, que nos ajude, por favor. Mas eu gostaria, irmãos, nem que fosse o irmão tocando violão sozinho aqui. Mas eu gostaria de orar com vocês agora. Irmãos, e orar e falar com Deus, estar aos pés de Cristo. Não é aquela oraçãozinha obrigatória. Não é aquela oraçãozinha que você ora e daqui a pouco você já não sabe mais nem o que está falando. Você percebeu que às vezes de noite você está tão cansada, tão ocupada, tão cansada, que você começa a orar daqui a pouco: Senhor, o que eu estou falando? Olha, as palavras começam a vir na boca que não tem nada a ver com oração, de tanto cansaço. E é isso que nós temos que pensar, irmãos. Por que não tirarmos no nosso dia a dia um tempo para nos aproximarmos de Cristo e falar com Ele? E dizer: Jesus, Tu és tudo para mim. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. E que você orasse comigo nessa oração, mas eu vou pedir para que vocês ouçam a oração. Ouçam a oração primeiro. E depois vocês coloquem essas palavras dentro do vosso coração, dizendo: Pai, eu quero que essa parte da minha vida, esse momento na tua presença, comece a ser momentos tão gloriosos que eu nunca mais queira sentir falta deles. Senhor, eu quero que esse momento que o Senhor me trouxe aqui, é para eu entender que o Senhor me valoriza. Que se os homens não valorizaram mulheres do passado, mas o Senhor me valoriza. O Senhor valoriza a minha família.
O Senhor quer que eu seja uma boa dona de casa, porque eu tenho que ser elogiada pelo Senhor, porque Ele disse que se eu for boa dona de casa, eu vou ser honrada pela minha família, pelo meu esposo. Eu quero ser tudo isso, mas eu quero ser mais serva. Eu quero ser mais serva do Senhor, do que servir aos outros. Amém? Olha, repita comigo. Praise God, may your child. Diga você mesmo com Deus agora. Diga assim: eu quero ser mais serva de Cristo do que servir aos outros. Porque de cada um o Senhor cuida, segundo as suas necessidades. Por isso, eu não preciso me preocupar comigo e nem com ninguém, porque o Senhor cuida de nós. Aleluia. Feche os olhos, irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, glorioso, Tu viestes mostrar para nós, Senhor, no momento de celebração, que na verdade, Pai, o Senhor olha para todos nós, todos os dias. Todos os dias da nossa vida, o Senhor nos faz contemplar a Tua grandeza, contemplar a Tua natureza, aquilo que o Senhor fez de melhor, aleluia. Todos os dias, Pai, nós não conseguimos de forma alguma ignorar a Tua existência, porque nós abrimos os nossos olhos e conseguimos respirar. Pai, não podemos nunca ignorar que todo o fôlego de vida que o Senhor nos dá, isso é para ser, Pai, reconhecido por todos nós e sermos eternamente gratos a Ti. Por isso, Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e peço que o Senhor trabalhe no meu interior para tirar todas as minhas manias, para tirar todos os meus incômodos, para tirar tudo que me perturba, para tirar tudo que me prende, para tirar tudo aquilo, Senhor, que me impede de estar na Tua presença. Faz a Tua obra na minha vida. Retira de mim, Senhor, aquilo que me afasta de Ti. E eu quero, Senhor, estar aonde estás. Eu quero, Senhor, estar na Tua presença. Holy has me holy. Porque na Tua presença eu sou fortalecido. Na Tua presença, Senhor, eu encontro graça. Na Tua presença, Senhor, eu encontro perdão. Na Tua presença eu encontro alívio. Na Tua presença eu encontro paz. Por isso, Senhor, tudo que eu tivesse que pedir a Ti, é isso que me faz bem. E tudo que me faz bem, Senhor, Tu sabes que eu preciso. Portanto, eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E as demais coisas me serão acrescentadas. Por isso eu Te louvo, Pai, por ter me feito conhecer a Ti, como única razão da minha existência, como único desejo da minha alma, como único anseio para a minha vida. E que eu não olhe para mais nada, Senhor. Que eu saiba que o meu levantar e o meu deitar pertencem a Ti. Aleluia. Aleluia. Pai, Te agradeço pelo Teu amor para comigo, em ter me alcançado com a Tua graça e ter me feito, Senhor, reconhecer o verdadeiro valor que o Senhor tem para mim. E isto é o que mais me importa. Ah, Senhor, o que mais me importa é estar aos Teus pés, Senhor. Fica comigo
Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Aleluia e amém. Eu passei um pouco do horário. Mas que vocês entendam que essa palavra falou muito comigo. Eu tenho muito ainda o que aprender. E por isso, aprender é estar aos pés de Jesus também. Tem alguém que precisa de uma oração especial? Especial não é oração especial. Oração especial é toda oração. É alguém que está precisando de oração. E que diz, ó Senhor, eu tenho dificuldade. Eu tenho alguma prisão, algumas coisas que me bloqueiam o meu tempo, que me atrapalham, me enrola. E eu não consigo ter esse tempo e essa liberdade para te adorar. Se tem alguém, por favor, vem à frente, nós vamos orar juntos aqui, irmãos. Nós vamos orar. Tem alguém? Amém? Tem mais alguém? Tem alguém que precisa dizer assim, eu preciso orar mais, Senhor. Eu oro de menos, preciso orar mais. Senhor, eu preciso ser intercessora na minha casa. Eu preciso ser intercessora, eu preciso estar aos teus pés, Senhor. Porque o resto da minha família está lá precisando de cuidado. Tem pessoas na minha casa que precisam de cuidado, Senhor. Mas eu quero estar aos teus pés para que o Senhor cuide dessas pessoas também. Entenderam isso, irmãos? Que nós precisamos estar orando, estar aos pés de Cristo para que o Senhor abençoe o restante daqueles que estão em nossa volta, em nossa casa, em nossa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se ajoelhar? Dá um tempinho para o Senhor. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Onde você estiver, ajoelha. Se você não tiver vontade, não faz não. Mas se tiver, ora aí. Fala, Senhor, estou aos teus pés. Estou aos teus pés. Então diga para Ele o que você precisa, o que você pensa, o que você deseja. Peça a Ele agora. Você está aos pés de Cristo. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. É a sua promessa. Aleluia. O melhor que eu tenho pra lhe dar, o dinheiro não pode comprar, que é um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando eu me lembrei do que minha mãe falou. Grandioso és tu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mais vale um dia em teus átrios. O melhor lugar do mundo é no centro da tua vontade, ó Deus. Da tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto
mil lá fora. De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus, viver sem Ele e não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é no centro da tua vontade, da tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mais vale um dia em teus átrios. Mais vale um dia em teus átrios. Mais vale um dia em teus átrios que mil lá fora. Lugar do mundo é no centro da tua vontade, da tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mais vale um dia em teus átrios que mil. O melhor lugar do mundo no centro da tua vontade, ó Deus, da tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mais vale um dia em teus átrios. Mais vale um dia em teus átrios que mil lá fora.
Grandioso e maravilhoso é o nosso Deus. Enquanto a diaconisa Ailda estava ali, irmãos, ministrando a palavra, eu recebi uma mensagem aqui no celular de um irmão pedindo oração. Ele pede oração pelo senhor José Carlos de Oliveira. Ele está internado, ele está hospitalizado. Ele não disse qual que é o motivo dele estar internado, mas falou que ele não perde um culto. Assiste todas as transmissões. Eu gostaria que a igreja, neste momento, você levantasse, levasse um clamor ao Senhor, apresentasse esse irmão José Carlos de Oliveira nas suas orações neste momento. Paizinho querido, grandioso e poderoso és o Senhor, nós cremos que Tu és Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, que sabe, pode todas as coisas. Pela Tua vontade, Tu podes curá-lo agora, Jesus. Seja feita a Tua vontade, meu Deus. Tu sabes o plano, os projetos que tem na vida dele, Pai. Nós ouvimos, ó Senhor Jesus, e ele estava ouvindo a Tua palavra, a Tua serva ministrando a Tua palavra, a Tua serva falando da Tua palavra, Senhor. Jesus maravilhoso, transforma, toca lá na intimidade do coração, Pai. Tu sabes o que ele precisa, o que ele necessita neste momento. Que ele seja amparado por Ti, Senhor. Pois Tu és o Senhor que faz nova todas as coisas. Paizinho querido, nós queremos Te agradecer por este culto, Te agradecer pela oportunidade, Te agradecer por cada irmã, Te agradecer pela Tua serva, Senhor, Te agradecer pelo seu lar, pelo seu esposo, pelos filhos, pelos netos, ó Pai querido, por ter trazido cada um dos Teus servos, dos Teus filhos em paz nessa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Senhor. E derrama cada dia a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo louvor. Senhor, saímos, ó Deus. Saímos alimentados com Tua palavra, Pai. Continua sustentando, amparando, guardando e protegendo. Pois grande e maravilhoso és o Senhor. Conceda-nos, ó Rei Jesus, uma continuidade de noite maravilhosa, abençoada. Pois grande e poderoso és o nosso Deus. O Deus que faz nova todas as coisas. E continua guardando e protegendo. E derramando bênção sem medida. Permaneça conosco, Pai. Muito obrigado, Rei Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, irmãos, por gentileza, vocês podem sentar um minutinho.